Boa noite. Estou aqui para falarmos um bocado sobre o que foram as nacionalizações das roças em São Tomé e Príncipe, o facto acontecido em 30 de setembro de 1975, passado que foram já 45 anos. As roças foram nacionalizadas num ato público na Praça da Independência, na Ilha do Príncipe, neste caso, o ato da Praça da Independência na Ilha do Príncipe aconteceu sob a presidência do Miguel Trovoada, o então primeiro-ministro, ministro da Cooperação Económica e Turismo, Negócios Estrangeiros e também da Defesa. O ato central aconteceu em São Tomé, sob a presidência de Manuel Pinto da Costa, o presidente da República. Foi como, na altura, classificaram uma Assembleia do Povo, em que o povo foi questionado, na perspectiva deles, o povo foi questionado, e o povo respondeu. O povo respondeu que era necessário, de facto, nacionalizar as roças. Este ato que assinalamos hoje, os seus 45 anos, continua a marcar vários debates do São Tomé e Príncipe. Valeu a pena? Não valeu a pena? Era necessário? Não era necessário? Muitas vozes hoje dizem que foi um ato desastroso para São Tomé e Príncipe. Outras dizem que não deveria se ter feito, que deveria se deixar as roças nas mãos dos seus proprietários. Eu não partilho destas opiniões, até porque na altura da independência eu ainda era jovem, muito jovem. O que eu pude observar é que havia um entusiasmo nas pessoas. As pessoas foram contaminadas pelo sentimento da altura. A Cívica preparou o ambiente e os líderes do MRSTP nada mais que fizeram o que acharam que deveria feito. Penso que, e nós se hoje avaliarmos, se tivermos em conta aquele momento do mundo inteiro, reparem que, inclusive, em Portugal também aconteceram nacionalizações. Não era expectável que em São Tomé e Príncipe não acontecesse. Mas eu sei que ainda houve tentativas de negociações no sentido das propriedades continuarem na posse dos seus donos. Houve esta tentativa e na própria altura da assinatura do Acordo do Argel, este aspecto foi levantado pelo, então, o comissário da descolonização, que era o Almeida Santos. O Almeida Santos, que depois foi cá em Portugal o presidente da Assembleia Nacional durante muitos anos. O que foi feito, eu não creio que havia condições para uma ação diferente. Tudo o que se diz hoje, eu posso comparar com aquela situação que, depois do jogo, todos são capazes de... Todos previam, todos achavam que era possível ser diferente, mas é só depois de feito. Pelo menos, naquela altura, não senti a contestação de ninguém. Não se sentia a contestação de ninguém. Não houve contestações. Houve 2 ou 3 pessoas que se opunham àquele regime que foi instalado, mas a generalidade das pessoas não estavam para aí viradas. É só dizer que este ato foi aprovado numa, como foi chamado, Assembleia do Povo, nas 2 ilhas. Eu não creio que se houvesse alguém que se opusesse naquela altura, naqueles momentos em que o Pinto da Costa perguntava o que é que faremos com a roça Colônia Açoriana, o que é que faremos com a roça Infante Dom Henriques e as outras, não creio que se alguém levantasse a voz, dizer que elas se mantenham nas mãos dos seus donos, que este alguém não seria linchado naquela altura. Por isso, acho que é um ato que foi feito, nós, os santomenses, devemos habituar que a história não deve repetir. Foi feito,
está feito. Agora, poderíamos ter aprendido. Até porque os próprios mentores do projeto, na altura, já diziam, para quem for ler os discursos do Pinto da Costa e do Miguel Trovoada, e o próprio discurso do João Torres também, do Sr. João Torres, que foi um discurso em dialeto, já previam que a situação que nós vivemos poderia vir a acontecer se nós os santomenses, os que a partir de 30 de setembro assumiram a condução do país, se nós cometêssemos os erros, viríamos pagar. Basta lerem os discursos todos e vão ver que havia uma unanimidade neste aspecto. Sobretudo o discurso do Pinto da Costa, na altura, que dizia que os culpados, se algo falhasse, se nós abdicássemos de trabalhar, nós viríamos a ter um país sobre o espectro do insucesso, que é o que temos hoje. Mas foi previsto, foi dito na altura. O que é que falhou aqui? De facto, a saída dos cabo-verdianos de Santo Tomé no pós-independência comprometeu o nosso desenvolvimento. É só percebermos que as roças, grosso modo, quem as trabalhava eram os cabo-verdianos. Quando eles saem, as roças ficam entregues a quem nunca as trabalhou. A gestão também passou para as mãos de quem nunca foi gestor. É o caos. Nunca foram gestores, nunca trabalharam, e é o caos que nós vimos. Mas pior do que o caos, vou entrar para a segunda fase da minha intervenção, que tem a ver com o momento a seguir. O pior dos caos das roças foi quando entrou o projeto de reajustamento em parceria com o Banco Mundial, jogo também com o FMI. Aí sim foi o caos. Na altura, eu próprio escrevi que o Estado estava a querer abandonar as populações das roças, estava a fugir às suas responsabilidades. Eu, quando vi aquele processo de privatização, tenho vários cliques sobre o mesmo, eu dizia que o Estado estava a fugir às suas responsabilidades, a deixar as populações a sua sorte. E foi o que foi feito, é o momento que nós temos ainda hoje. As populações nas roças vivem a sua sorte. Há um aspecto gravíssimo neste processo da privatização. E eu lembro um artigo em que o meu próprio pai, que foi opositor do regime que se instalou em Santo Tomé e Príncipe, foi dos poucos, para dizer que foi dos poucos que se opôs abertamente a esta privatização. Valeu-lhe o quê? Valeu-lhe a prisão. Valeu a prisão. Valeu a condena, uma condenação de quase 20 anos de prisão e tortura. Ele e um grupo de cerca de 8 foram os poucos que abertamente se manifestaram. Mas o mais grave disto tudo, do que as nacionalizações, foram estas privatizações iniciadas nos anos 90. Porque o que é que se fez? Os senhores confundiu-se quem eram os privatizantes e quem eram os beneficiados. Ou seja, o Estado, os membros do governo, os diretores, os responsáveis do projeto, sem meios nenhuns, sem experiências nenhuns, assumiram eles o direito de virem a ter estas terras, outrora dos, entre aspas, colonialistas, depois nacionalizadas, passaram depois para as mãos dos ex-dirigentes, simplesmente pelo facto de eles serem dirigentes políticos da sociedade Santo Tomé e Príncipe. Este é o erro mais marcante da história da agricultura, da história da economia de Santo Tomé e Príncipe. Foi estas roças terem sido entregues a pessoas só pelo facto de elas serem dirigentes políticos. Isto é que nos está a martirizar até hoje. Até hoje. As pequenas parcelas, as pequenas parcelas também
entregues a alguns nativos, alguns nacionais, eles sem meios nenhuns de produção, sem condições nenhumas de trabalhar. O Estado santomense, naquele sentido, conforme eu disse, de desresponsabilização das suas competências e responsabilidades, entregar uma pequena parcela a um indivíduo que não tem capacidade de produzir, nem para a sua subsistência. Havia quem dizia que São Tomé e Príncipe, durante anos, andava em contraciclo. Sim, São Tomé e Príncipe tem andado, ao longo da história destes últimos 40 anos, em contraciclo. É só dizer que, enquanto o mundo estava pelo parcelamento nos anos 90, São Tomé e Príncipe optou pelo emparcelamento. Coisa ridícula e nós estamos a pagar. Agora, o que é preciso fazer? Aqui é onde tudo deve-se discutir. O que é preciso fazer hoje para nós devolvermos a economia ao nosso país? Para nós não continuarmos a traiçoar o nosso povo ou os ideais da independência. A minha perspectiva, e faço votos que algum dia venha a acontecer, que é sermos capazes de retirar as terras que foram entregues àqueles senhores só pelo facto de serem políticos. Tem que aparecer um governo em São Tomé e Príncipe que tenha coragem de tirar das mãos daqueles senhores, daqueles senhores que unicamente têm os bens, quer casas coloniais, quer as roças, quer outros bens, que apoderaram só pelo facto de eles serem dirigentes políticos do país. É preciso que apareça um governo que faça este exercício, retire deles estes bens e os privatize dentro dos padrões normais da privatização. Entregar a quem seja capaz de dar uma nova vida à nossa agricultura. Não é fácil, dado o estado em que as roças hoje estão. Mesmo aquelas que não estão nas posses daqueles senhores, mas as que não estão nas posses daqueles senhores, eles ficaram com algumas casas das roças. As melhores casas das roças, casa dos patrões, estão nas mãos dos senhores políticos, dos senhores que o único que tinham foi o exercício da função pública para apoderarem dos bens. É preciso que apareça em São Tomé e Príncipe um governo que faça este exercício. Quer as casas da cidade, quer as casas das roças, quer as próprias roças, retirar das mãos daqueles senhores, privatizá-las num processo sério. Não é aceitável que as grandes ou médias empresas, as grandes empresas estejam nas mãos daqueles senhores e a procura, todos eles, à espera que apareça um estrangeiro para as comprar. Não é aceitável. Há um outro processo também que nós devemos, em São Tomé e Príncipe, para o futuro equacionar, tem a ver com o acesso às praias. As praias em São Tomé e Príncipe é dos poucos países do mundo em que as praias estão privatizadas. Nós não podemos admitir, nós os santomenses, não podemos admitir esta privatização das praias. Até porque estamos a limitar os pescadores o acesso ao único meio que têm para ganhar as suas vidas. Os pescadores vão ao mar, em determinadas praias hoje já não podem entrar. Nós não podemos continuar a admitir isto. Tudo faz parte desta mesma desordem instalada em São Tomé e Príncipe, que é preciso corrigir. É preciso muita coragem para nós corrigirmos. As roças podem ser transformadas, eu acho que é consensual, num atrativo turístico. Elas recuperadas, mas sem se excluir os moradores, como se fez no Belo Monte, no Príncipe, em que se excluiu da roça os moradores
para que os turistas não os vejam. Acho que não faz sentido. E o mesmo está preparado pelo Príncipe para fazer também na Roça Sundi. Acho que o Estado santomense tem que valorizar as roças. Faz sentido que elas sejam valorizadas com os que lá moram, porque aquilo é uma história nossa, que nós a deixaremos perder quando tirarmos daquelas roças os trabalhadores. Temos que, sim, encontrar uma solução digna para aqueles trabalhadores, dar-lhes condições para que o turista que lá vá a Santo Tomé e Príncipe possa conviver com aqueles trabalhadores, porque têm uma história. Eu tive recentemente em algumas roças em Santo Tomé e Príncipe. Não vou dizer aqui a tristeza que eu senti, porque parece-me que esta tristeza é unânime de cada um de nós quando vai para a roça. Ouvir a história contada por pessoas com mais de 95 anos que lá nasceram. O que será daquelas pessoas se nós viermos a retirá-las, como está a acontecer no Príncipe? Não faz sentido. Acho que é um desafio que nós temos pela frente. Houve duas experiências más. As nacionalizações foi o que foi possível. O ambiente era aquele. Não havia cenário para um ambiente diferente. O entusiasmo estava à flor da pele. Vou lembrar-vos aqui um aspecto em 1975, algo talvez que levaria as pessoas a pensarem um pouco melhor. Nos anos 77, quando um grupo de santomenses foram presos indiciados por que chamou-se na altura atos contra-revolucionários. Como não eram julgados, houve uma manifestação popular para o Palácio do Povo a pedir ao presidente Pinto da Costa que aquelas pessoas fossem executadas. Milhares de santomenses foram a este ato. Da mesma forma, os milhares naquela Assembleia Popular que determinou a nacionalização das roças, lá estiveram. Imaginem se, para uma questão como aquela, foram ao Palácio pedir ao presidente para fuzilar, eliminar fisicamente 8 cidadãos, simplesmente porque discordavam, o que é que aquela população não faria a um cidadão também que naquela Assembleia Popular manifestasse contra? Como eu disse, é muito fácil, nesta altura, todos nós fazermos o julgamento, todos nós dizermos que faríamos diferente, é muito fácil. Porque o ato já está consumado, os erros estão vistos. Só nos resta aqui, face a esta situação, é corrigir os erros e avançar. Os erros aqui da nacionalização e desta privatização só podem ser corrigidos, no meu entender, se nós, em Santo Tomé e Príncipe, formos capazes de, se o governo, um qualquer, for capaz de chamar a si a nacionalização de todas as roças, de todas as casas tomadas pelos ex-dirigentes, só simplesmente pelo fato de serem dirigentes. Se o governo for capaz de tomar este bem todos, nacionalizá-los, depois privatizá-los, com critérios sérios, com critérios honestos, critérios vantajosos para o país, eu acho que é a solução para as nossas roças. Definir um ordenamento normal para todas estas roças, sem nunca excluir delas os moradores. Porque os moradores daquelas roças, eles são os verdadeiros patrimónios que nós temos, para além das infraestruturas que precisam ser aplicadas. Esta é a minha opinião sobre as nacionalizações. Neste 45º aniversário, faço votos que nós sejamos capazes de aprender com os nossos erros
e consigamos dar um passo em frente, mas um passo em frente no sentido do progresso e desenvolvimento social e cultural do homem de Santo Meio Príncipe. Um bem-aja a todos.